soberano, Deus eterno sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar nesse dia tão especial, né? Um dia especial. Alguns irmãos estão viajando, nos avisaram, foram ver os pais nessa data. Amém? Tem gente que os pais moram longe e foram ver os pais, mas louvado seja Deus pela bênção, pela graça, todo o tempo sobre nós. Amém? As crianças vão subir, ensaiar, vão cantar, se quiser subir, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Josué. Amém? Josué, capítulo 15. Daí sai esse carinha aqui em cima, tá bom? Josué 15. Nós vamos ver a partir do verso 13. Josué 15, a partir do verso 13, diz assim: a Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome antes era Quiriate-Zefer. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriate-Zefer e Algomar, darei minha filha Áquisa por mulher. Tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Áquisa por mulher. Essa, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou no jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas, minha filha? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, um deserto, dá-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, ministra nosso coração agora. Precisamos, Senhor, da tua palavra, desejamos a tua palavra, que ela venha ao encontro da nossa vida agora, ligando, Pai, nosso corpo, alma e espírito. Eu te peço, fala conosco, usa a minha vida como instrumento, toca, Deus, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Senhor Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça. E que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto é muito rico, há muitas coisas para se falar dele, várias coisas aqui, mas eu queria falar especificamente sobre esse casal que aparece aqui, Otoniel e Áquisa. Quem eles eram? Para a gente poder entender quem eles eram e o que eles vão fazer, nós temos que entender um pouquinho do contexto da história de Caleb. Que recebeu de Moisés a promessa da herança. Qual era a herança? A terra que ele iria conquistar. De toda a história de Josué e Caleb, que espiaram a terra, que esperaram 45 anos para entrar, para tomar a posse da promessa. E eles, depois de 45 anos, a Bíblia diz aí que Caleb entra com seus filhos, com suas filhas, para tomar a posse da terra. Que era a herança deles? A herança era Hebron, Hebron, Monte Hebron, toda a região do Hebron. E ele entra para guerrear, e a Bíblia diz que ele vai, e ele expulsa os filhos de Anak. Anak eram os gigantes. Os filhos de Anak, que eles citam os nomes,
eram gigantes naquela terra. E ele entra e ele expulsa todos os gigantes que haviam naquela terra. E ele toma posse da promessa. Caleb toma posse do que era dele. Caleb toma aquilo que era dele. Pega a herança, pega a promessa. E ótimo, está cuidando da terra. Até aí, maravilhoso. Só que havia uma região, que era uma região que ele não tinha conseguido chegar, que também era a herança dele, mas ele não conseguiu invadir. Então ele diz que aquele que conseguisse tirar, invadir aquela terra e tirar os gigantes de lá, que ele daria a filha dele, Axa, como esposa. E ele propaga isso. Quando a gente olha isso, a impressão fala, nossa, o estava vendendo a filha, né? Estava pondo a filha como prêmio. Não, isso era muito comum na época. A gente sempre tem que ler a Bíblia e trazer e entender a cultura. Entrar naquele contexto, a cultura da época dizia. Isso era comum. Casamentos naquele tempo, né, não eram casamentos por amor. Né? Às vezes as pessoas vão romancear a Bíblia, porque Abraão era apaixonado por Sara, porque Jacó, Isaac, não, irmão. Geralmente os casamentos eram negócios. Né? Amor era algo muito raro. Amor acontecia no decorrer da vida, no que vai caminhando. Eles não tinham esse negócio de paixão, amor, não. Era sempre negócio. É raro a Bíblia falar de um casamento, um olhar para o outro e se apaixonar. Né? A Bíblia fala de Isaac, quando olhou para Rebeca e se apaixonou por ela, é uma exceção. Jacó se apaixonou por Raquel, mas ele teve que casar com Lia para depois casar com Raquel. Né? A Lia era um negócio, Raquel era paixão, mesmo assim, era sempre envolto em negócios, envolto em que eu tinha que trabalhar, toda aquela história de Jacó. Aqui também, a Caleb faz isso. Quem derrotar, quem tirar os inimigos ali, como prêmio, vai casar com Axa. Né? Vai casar com minha filha. E a Bíblia diz que o Otoniel levanta-se, ele vai. E ele Otoniel vai se tornar o primeiro juiz. Quando você lê o livro de Juízes, você vai ver o primeiro juiz de Israel, o primeiro que vai cuidar de Israel, governar sobre Israel, julgar sobre Israel, Otoniel, esse homem aqui. Eu já preguei sobre ele, a gente pode falar sobre ele. Mas ele vai, ele luta, ele tira os inimigos e casa com eles. E aí, uma das coisas que acontece aqui é que Caleb dá de presente para Axa uma terra. E é isso que eu queria falar. Como ele dá um presente para ela. Aqui não diz se é um dote ou algo assim, provavelmente fizesse parte disso, mas ele dá uma terra. Só que não era uma terra qualquer. A Bíblia diz que era um deserto, era uma terra seca. E ele deu para ela. Ele deu como castigo? Não, era da heredade, era da herança, era a parte que cabia a ela. E ela toma aquela terra como herdade, e ela casada com Otoniel, e a terra que ela tinha agora era deserto. E eu acho interessante tudo que ela vai fazer depois disso. Ganhar o deserto por herança. Ganhar uma terra seca por herança. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos passando e vivendo dias na nossa vida que parece que o que a gente tem vivido ou recebido de herança é um deserto. Parece que aquela terra que você olha e parece tão infrutífera como um deserto. Você olha uma situação e parece que é tão infrutífera. E algo que você recebeu, que deram, ou muitas vezes algo que você lutou como Otoniel, lutou para conquistar, e veio e era um deserto, era uma terra seca. E eu gosto da atitude dessa mulher, e é isso que eu queria falar. Otoniel, ele chega para ela e fala: olha, a terra que teu pai nos deu é uma terra seca. Conversa com ele, diz para ele da terra. E eu quero falar de alguns pontos aí, de como transformar um deserto em fonte. Como sair do lugar de deserto e entrar no lugar de fonte. Olhar para a Axa e ver como ela faz isso.
Primeira coisa para a gente entender, o nome Axa quer dizer aquela adornada, enfeitada. Mas eu gosto muito de uma tradução que diz que Axa quer dizer aquela que rasga o véu, aquela que passa as barreiras. Toda vez que a Bíblia está falando de véu, está falando de divisão, de separação. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, aquilo que me separava do Pai foi rasgado, e aí eu tive acesso a Deus através de Jesus. Axa aqui está simbolizando isso. Axa está simbolizando a minha vida e a sua vida. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Quando o marido dela fala para ela: olha, conversa com teu pai sobre a terra, fala com ele. Aquela mulher sabia que ela podia ir ao Pai. E a primeira coisa que eu vejo aí é: se você quer transformar, sair do deserto, entrar num tempo de bênção onde há fonte, você precisa confiar no Pai. Amém. Aquela mulher confiou no Pai. Ela não brigou, ela não falou, ela não entrou em discussão com o marido. Ela confiava no Pai. Ela sabia que o véu iria rasgar, que ela teria acesso ao Pai. Ela poderia ir ao Pai. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer resolver problemas do deserto, sair de situações à força do braço, ir na força daquilo que nós sabemos. Aquela mulher podia ter dito ao Daniel: você é um juiz, você não pode ir lá, resolva. Mas ela ouve e ela fala: não, eu vou com quem pode resolver. Caleb aqui é a figura de Deus como Pai. Nós precisamos aprender a confiar no Pai e ir até Ele, porque Ele pode resolver a situação. Está entendendo? Amém. Pare de agir na força do braço. Pare de querer resolver as coisas na força da sua inteligência, da sua capacidade. Sabe, irmãos, tem coisas que nós precisamos ir a Deus e esperar Deus fazer, porque Deus sempre terá uma resposta para nós. Amém? Confie no Pai. E eu acho interessante que uma das coisas que essa mulher faz, que a Bíblia diz aqui que ela faz, ela beia o jumento, ela desce o jumento. Por que isso é tão importante? Porque ela desce o jumento e ela vai até o Pai. Sabe, irmãos, o jumento ali tinha uma coisa interessante, porque o jumento simbolizava a força, o trabalho, aquilo que era a força dela. E eu acho interessante que ela desce do jumento para ir falar com o Pai, e o Pai vai até ela. Sabe, irmãos, às vezes Deus está esperando você descer do seu jumento, da sua força, daquilo que você faz. Quanto mais nós nos rendemos, mais nós temos respostas. As respostas de Deus vêm ligadas à nossa rendição a Ele. Talvez você esteja orando, pedindo de Deus tantas respostas para tantas coisas. A resposta de Deus é: desça do jumento. Desça do jumento. Deixa o Senhor agir. Sai da sua força, sai daquilo que é seu. Você está sentado em cima do jumento, também fala de orgulho, de vaidade. Sabe, irmãos, se nós queremos viver, sair do deserto, nós precisamos confiar em Deus, descer do jumento, ir até Ele, tirar isso de nós, como eu estou dizendo, a rendição, o se prostrar. Aquela mulher vai até o Pai, e ela desce do jumento, ela coloca o pé no chão, ela está dizendo: olha, eu não tenho nada, não quero ficar confiando em nada, mas eu vou naquele que pode mudar, porque eu confio no Pai. O véu foi rasgado, amém? Isso tem que ser uma verdade dentro de nós. Outra coisa, se você quer sair do deserto, aprenda com a Axa: não murmure na hora da crise. Não murmure. Ela vai falar com o Pai, e quando ela chega com o Pai, ela pede: Pai, o Senhor me deu uma terra para o deserto, então também me dê fontes. Sabe o que eu acho interessante?
não reclama, ela não murmura, ela não chega no pai e fala: pai, a terra que o Senhor me deu é um deserto, não dá para fazer nada lá, tudo parece que eu vou fazer morre. Ela não chega reclamando, ela não chega reclamando o pai na reclamação, na murmuração. Ela chega apenas diante do pai no meio da crise, para falar com o pai sobre uma situação. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer resolver reclamando, murmurando, falando, reclama. A Bíblia fala que aquela pessoa, né? A Bíblia diz a mulher, mas eu sei que tem muito homem murmurador. A Bíblia fala que é como uma goteira em cima da cabeça. Na verdade, fala que é goteira em cima da testa. Você sabe por que a Bíblia fala isso? Porque um dos mecanismos de tortura era prender a pessoa e pôr uma goteira na testa. Aquilo vai batendo, parece uma bobagem, mas isso leva a pessoa à loucura. Sabe, irmãos, murmuradores levam os outros à loucura. Murmura, reclama. Imagine Asa se ela fosse uma mulher murmurenta, murmuradora. Ela ia ficar, olha a terra do pai dele, vai lá fazer alguma coisa, você não é juiz? Resolve lá, vai lá. Ou falar para o pai: pai, que terra porcaria o Senhor me deu, não podia dar uma terra melhor, foi me dar um deserto, o que eu vou fazer lá? Pelo amor de Deus, que herança é essa? Que pai é esse? E ficaria reclamando. Você não vê essa mulher fazendo isso, sabe por quê? Porque essa mulher sabia rasgar o véu e entrar diante do pai. Ela sabia chegar diante de Deus. Ela sabia chegar diante do pai. Nós temos que parar, irmãos, de ser aqueles que reclamam. Talvez você está reclamando sem ver a bênção. Você sabe qual é o deserto que essa mulher recebeu como herança? É o deserto do Negueb. É o deserto do Negueb. É o deserto que você lê lá no Salmo 126, que fala que as fontes jorram lá. Mas o interessante é que ela não conseguia ver a fonte. Ela viu apenas o quê? O deserto. E mesmo vendo o deserto, ela não reclamou. Tem coisas que Deus vai colocar na sua vida, irmão, que vai parecer ruim, mas Deus tem um plano disso daqui. Vai parecer deserto, mas Deus tem algo que está escondido. Deus tem algo que vai brotar. Nós temos que olhar no deserto. Foi Deus quem deu? Foi. Então diga: louvado seja Deus, porque aquilo ali tem algo que vai me ensinar. Tem algo que vai me abençoar, tem algo que vai me levantar, tem algo que tem ali, que Deus vai me dar na hora certa. Aquela mulher entendeu essa verdade. Sabe por quê? Porque ela conhecia o pai. Ela sabia que o pai não ia dar qualquer porcaria para ela. Ela sabia que o pai ia dar algo que seria bom para ela. O problema é que ela não estava vendo ainda. Mas ela confia no pai, ela não murmura. Ela não murmura, ela não sai reclamando, ela não sai falando. Tem coisas, irmãos, que parecem ser derrota, mas o fim vai ser vitória. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Como também eu creio que há caminhos que ao homem parece ser morte, mas o final dele vai ser para a vida eterna. Quando Jesus ensina isso, ele fala da porta larga e a porta estreita. Ele fala de salvação, ele fala da porta larga. A porta que o caminho parece ser fácil, parece ser bom, parece ter alegria. E aí fala do caminho, a porta estreita. Eu lembro disso quando eu era criança, bem pequeno, na Igreja Batista. Havia um quadro. Quando a gente entrava nas salas de escola dominical, colocaram um quadro assim, pintado. E era exatamente essa parábola de Jesus, da porta estreita, da porta larga, da porta estreita. E eu lembro quando criança, eu ficava olhando aquele quadro, e o quadro, a porta larga,
vinha assim, aí tinha um parque de diversões, cheio de coisa, gente rindo, tinha barraquinha, tal, e aquele caminho assim, largo, né? E lá no final, você via fogo, você via cara de ferro, lá no fundo do parque. E do lado, tinha uma porta estreitinha, bem pequenininha, que o caminhãozinho era todo estreito, cheio de pedra, cheio de espinhos, mas lá no final tinha a Nova Jerusalém. Aquele caminho largo estava cheio de gente, e aquele caminho estreito tinha uma pessoa entrando pela porta, desenhada ali, e o outro lá no meio, e o outro lá no final. E eu lembro que aquilo entrou no meu coração, aquela imagem. E desde criança eu lembrava daquilo, daquela porta larga e da porta estreita. E que muitas vezes a gente olha as bênçãos de Deus e a gente não consegue decifrar. A gente acha que a bênção de Deus tem que ser porta larga. Alegria, festa, show, evento. Tem que fazer, tem que acontecer. E às vezes o que Deus quer é a gente aprender a andar na porta estreita. Daquela que ninguém vai ver, só Deus. Daquela que o Senhor vai observar você. Aquela que Deus vai saber que você está andando por ela. A grande diferença é o final disso. É aonde a gente vai parar diante de tudo isso. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo uma mulher que não estava enxergando, mas ela cria. E eu acho isso mais tremendo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não vai entender ou enxergar a bênção completa. A gente não vai saber por que Deus está fazendo isso. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus deixou? Por que Deus está? Irmão, se você sabe que é Deus, confia nele. Ele sabe o que está fazendo. Pode até parecer um deserto, mas Deus faz deserto florescer. Deus transforma o deserto em lugar bom, lugar aberto. Eu acho tremendo a atitude dela. Terceira coisa que eu vejo, uma atitude de fé. Sabe por quê? Porque ela vai ao Pai. Ela agiu. Ela não ficou esperando, ela agiu. Sabe, irmãos, muitos não vivem na promessa de Deus porque não agem em cima da promessa. Porque não fazem as coisas em cima da promessa. Ficam esperando que a promessa venha e alcance. Sabe, a Bíblia diz que as bênçãos, elas têm que vir atrás de nós. A Bíblia diz que as bênçãos, elas vão nos alcançar. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou parado, mas eu estou andando, fazendo, e as bênçãos estão atrás. O que é o meu alvo? É a promessa. Sabe, irmãos, ela teve uma atitude. Ela agiu, ela não ficou esperando. Ah, meu pai vai ver a situação. Meu pai vai olhar e vai saber o que eu estou passando. Ah, meu pai vai vir e vai vir em socorro. Meu irmão, ela agiu. Ela foi. Ela teve fé. Ela não via a bênção no deserto, mas ela via a bênção no Pai. O Pai pode mudar isso. O Pai pode transformar a atitude de fé. Você quer sair do deserto? Tenha atitude de fé. Amém. Tenha atitude. Sabe, irmãos, o céu, ele não age. Céu reage. Céu não age, céu reage. O que é isso? Deus está esperando uma atitude sua para Ele se mover. Deus está esperando você se mover para Ele fazer. Deus diz: vai, eu sei com você. Eu fico imaginando quando Jesus mandou os 70 discípulos de 2 em 2 para irem pela Galileia. E o Senhor lhes orienta: vocês vão fazer milagres, vocês vão curar, vocês vão batizar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão pregar, vocês vão chegar em cidades e aldeias que vão receber vocês com alegria, vocês vão chegar em lugares que vão maltratar vocês. Jesus diz: olha, esses lugares não levam nem
dou a palavra para vocês. Vão, porque eu estou enviando vocês. A única coisa que aquele povo tinha era o envio. E eles foram debaixo do envio. Sabe, irmãos? E eles tinham que crer por fé. Eu fico imaginando a primeira pessoa que eles vão orar. Eu não sei quem aqui assistiu o Chosen. O Chosen dessa terceira temporada parece esse texto de Jesus enviando esse tempo. E é interessante quando os apóstolos chegam, os discípulos chegam, e eles começam a falar na cidade, nas aldeias. E eles vão orar por uma pessoa, e na historinha lá, né? Eles põem a mão no cego, e o cego enxerga. Eles ficam mais assustados que o cego. O cego abre o olho, dá por eles, dá dois pontos atrás dos discípulos. Leva um susto. Eles olham para a cara do outro dizendo, funciona. Por quê? Eles tinham uma palavra. Eles tiveram ter uma atitude. Mover para acontecer. Eu lembro uns anos atrás, uma conferência com o Colin Bryan lá na Renascer. Eu vi o Colin Bryan dando um testemunho. E aquilo ficou muito no meu coração. Colin Bryan dizendo que Colin Bryan era um inglês, um profeta, um homem de Deus, usado por Deus com grandes curas. Eu vi grandes curas com aquele homem. E ele contava numa das pregações, ele era um ex-bailarino, ele era bailarino, dançou balés na Inglaterra, até o Senhor alcançar a vida dele e ele se dedicar ao ministério. E era interessante que ele disse que quando ele estava ministrando, ele sentia a presença de Deus. E Deus falava para ele, e ele ficava esperando acontecer alguma coisa. E não acontecia nada. Ele viu o mover de Deus, e não acontecia nada. E ele falava, Deus, o mover está aqui. E ele orava, nada. Deus olhou para ele, se move em fé. Dê o primeiro passo, se mova, para que a unção venha. E é interessante que ele diz que a primeira vez que isso aconteceu, ele disse que ele sentiu a presença de Deus no lugar, e ele deu uma pirueta assim lá. Ele fez lá uma pirueta, você sabe aquela pirueta de bailarino? E ele parou, assim, quando ele parou, ele sentiu um santo nele, e ele começou a orar para as pessoas começaram a ser curadas. E Deus falou, todas as vezes que você se mover, fizer a sua parte, a ter uma atitude de fé, eu vou junto com você. E eu vi ele dar essas piruetas várias vezes. Naquilo que Deus convida. Sabe, irmãos, eu vi o Kenneth Reagan contando isso, que muitas vezes ele descia para orar com os enfermos, e ele não estava sentindo nada, não estava vendo nada, mas ele sabia que quando ele estendesse a mão, Deus iria mover. E ele descia por fé, ele chamava o primeiro doente, ele punha a mão, quando ele colocava a mão no primeiro doente, a unção de Deus vinha e as pessoas começavam a ser curadas. Deus sempre espera uma atitude de fé da gente. Deus sempre espera que você tenha uma atitude de fé. Sabe, irmãos, aprenda isso. Para de ficar esperando a unção, ela já está aqui. Para de ficar esperando que Deus venha, Deus já veio. O que falta para nós então? Nos movermos em fé, agirmos em fé. Aquela mulher, ela desceu no carro da jumenta, ela vai até o pai dela, ela tem uma atitude. Por quê? Porque ela sabia que o pai iria responder. Se o pai olhou para ela, viu a atitude dela, e o pai chega e fala, o que você deseja, minha filha? É a pergunta dele. O que você deseja, minha filha? Sabe, irmãos, o que Deus está falando comigo, com você, para esse mês, para esses dias, é o que você deseja. Tem atitudes para abrir o céu, rasga os céus, axa, rasga o véu. O que você deseja? Ela diz, o Senhor me deu um deserto.
Sabe, irmãos, quando a gente clama ao Senhor por fontes, Ele vai nos dar fontes. Eu vou repetir, quero que você fale um amém bem grande. Quando você clamar a Deus por fontes, Deus te dará fontes. Deus te dará fontes. Sabe o que eu fico impressionado aqui? É que Caleb não fala para ela: olha, eu vou te dar um poço. Ele fala: eu vou te dar uma fonte, mas olha, não é só uma fonte. Eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores e fontes inferiores. Se você estudar, você pode até procurar no Google. Coloque lá no Google e digita lá assim: rio no deserto do Negueb, ou águas do Negueb. Você vai ver as fontes que aquele lugar tem. Quando você ler, e você vai ver, ouvir, vai dar alguns vídeos, em que as pessoas dizem: nós não sabemos onde vem a água. Alguns dizem que era chuva no deserto, alguns dizem que vem do Monte Hebron, que desce, mas a água ela aparece, e ela vai abrindo caminhos no meio do deserto. E aquela água vem, aquela fonte vem, e ela desce de cima, e ela vem rolando aquela água de cima, e ela vem, e ela rega toda aquela terra, e ela cria fontes inferiores. Irmãos, quando Caleb está dizendo para Axa: eu vou te dar fontes superiores e fontes inferiores, ele está dizendo: eu abençoarei a terra, eu abençoarei aquele lugar, eu darei para você, e vai ser fantástico o que vai acontecer. E as águas vão vir de cima e vão vir de baixo. Sabe, irmãos, fontes superiores falam da bênção do céu para nós. Deus tem uma bênção do céu para você. Deus tem coisas do céu para a tua vida. Para de ficar buscando só coisas da terra. Irmãos, quem rega a fonte inferior, que são as fontes naturais, são as coisas normais, são as coisas do mundo, são as coisas do dia a dia, é a fonte superior. O que isso quer dizer? É que quando as águas descem do céu, elas vão abençoar a terra, e não o contrário. Não adianta eu me desgastar com as fontes aqui, se o céu não estiver aberto para mim, se as fontes do céu não estiverem descendo para mim. Eu estou abrindo aqui poço no meio do deserto, e não fonte. A fonte só pode vir de Deus. Quando você lê o texto, você lê a história, você vai ver que os patriarcas, eles abriam poços no deserto. Abraão abriu poços, Isaac abriu poços, Jacó abriu poços. Agora a fonte, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a buscar as fontes superiores, aquilo que é de Deus em primeiro. Se Deus for o primeiro, todas as outras coisas, todas as outras fontes serão cheias. Agora, se eu ficar cavando poço, uma hora a água acaba, ainda mais no deserto. Agora, a fonte em Deus, ela sempre será inesgotável. A fonte de Deus, porque Ele mesmo diz que Ele é a fonte inesgotável. Qual é a tua prioridade hoje? O que você tem se desgastado? Você tem sido aqueles que tem buscado fonte ou cavado poços? Tem buscado a fonte que é inesgotável, porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então, se eu buscar
buscar a fonte superior, que o Pai já liberou que me daria. As fontes inferiores também serão abençoadas. Agora, se eu sou aquele que está casando, cavando poço, nada vai mudar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, sabe o que eu acho fantástico? E isso é uma coisa que mexe comigo. É que Axa foi embora e o deserto continuou sendo deserto. Se você for lá em Israel e andar lá no Negev, ainda é deserto. Mas apóstolo, cadê a fonte? É aí que está o segredo. As águas do Negev sempre vêm quando o céu se move. Deus não fez aquele vale se tornar um vale cheio de flores, não. Deus deu a Axa e a Daniel e disse: todas as vezes que vocês precisarem, as fontes virão e o deserto vai florescer. Mas eu não vou tirar vocês do deserto, porque aquela é a sua herança. Quem está entendendo? Eu acho isso tão doido. Eu acho isso tão assustador. Porque eu, se fosse pai, eu ia falar para a Axa: vou te dar outra terra, filho. Uma terra que tem verde, rio, tal. Ele não faz isso, ele fala: olha, você vai voltar para lá, ainda é deserto, mas todas as vezes que você precisar, a fonte vai abrir. Me diz uma coisa, irmão: o que você escolheria? Ficar numa terra que tem rio, que tem tudo verdinho, você não tem esforço nenhum, uma zona de conforto, ou ficar num lugar que Deus vai ter que te desafiar e você vai ser aquele que vai viver milagre todo dia? Aí, irmão, eu sei que 90% das pessoas vão querer ficar lá no rio, porque é mais fácil. Porque é mais fácil. Zona de conforto, ela é confortável, ela é boa. Só que, irmão, zona de conforto é o pior lugar que um crente pode ficar. Porque ele está indo, ele não cresce. Ele vira uma cisterna rota, como diz o Senhor em Isaías. O que é isso? Água parada. Água parada. Ah, é bom, mas não muda a vida, não muda nada. Agora aqui, aí a apóstolo está dizendo que aqueles dias difíceis, aqueles dias que eu tenho que chorar para Deus abrir a fonte. Nesse dia que você cresce, nesse dia que você vai além. É o que o apóstolo Paulo fala: se alegre na provação, porque do Senhor vai vir sempre fontes superiores e inferiores que vão tocar a tua vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é uma escolha fácil. Para mim parece tão óbvio. Quando eu olho essa escolha, eu não penso duas vezes: Senhor, eu quero a terra que o Senhor me deu, não a terra que eu escolhi. Eu quero a terra que o Senhor me deu. Minha pergunta é: você quer a terra que você escolhe, ou você quer a terra que Deus escolheu? Talvez a terra que Deus escolheu seja o deserto do Negev, como ele deu para Axa, uma filha querida dele. Sabe, irmãos, há uma pessoa na Bíblia que escolheu a chance de escolha e escolheu a terra que ele queria. Esse caretinha chamava Ló. Abraão chega e fala para ele: escolhe. A gente cresceu muito, meu negócio cresceu, o seu também, nossos pastos. Escolhe qual terra você quer. Primeira coisa, quem tinha o direito legal de escolher era Abraão. Ele era mais velho.
obrigado o irmão que dá para o sobrinho. Qual a primeira atitude de um sobrinho sério? Fala, não, tio, quem escolhe é o senhor. O senhor é mais velho, tem que honrar a tua vida. Ló fez isso, mais que depressa foi correndo, escolher com ela para dele. Ele olhou as campinas, verde, coisa boa, bonita. Olhou do outro lado, era desertão, pedra, ruim. Ele chega para o tio, eu quero ir lá. Tem certeza? Tem. Então tá bom, você vai para lá, eu vou para cá. Você sabe o final da história? Aquelas campinas, aquele lugar. Era um lugar onde havia 2 cidadezinhas, só 2. Embora a Bíblia fale de toda uma região, mas havia 2 cidadezinhas, uma chamada Sodoma, outra chamada Gomorra. Você sabe o fim de toda aquela região. Agora você olha para Abraão, ele vai aquilo que Deus escolheu para ele. E é um deserto. E ele se torna um dos homens mais ricos da vida, mais prósperos da vida, e um dos homens que mais tem intimidade com Deus. Sabe, irmãos, qual é a escolha que nós temos feito? Qual tem sido as nossas atitudes para sair do deserto? Que tal onde está o nosso coração? Talvez o que Deus esteja falando com você hoje é: olha, o que você tem vivido é muito mais do que você tem visto. Talvez o que você tem vivido é muito mais do que os seus olhos estão vendo. Pare de olhar as coisas de maneira natural e tenha atitudes como essa. Rasgue o véu, vá até o Pai e se alegre com o que Ele vai te dar. Porque Ele te deu um deserto, oh Deus, mas Ele garante para você fontes superiores e inferiores. E Ele fala: eu não te deixarei, e eu serei por você. E eu acho que a coisa mais linda de Axa e Caleb é o acesso que essa mulher tinha com o Pai. Talvez na tua cabeça não consiga entender isso. Sabe, irmãos, naquela cultura, os filhos tinham poucos contatos. Os filhos jovens, depois de uma idade já mais velhos, o pai trazia por perto. Agora, as filhas mulheres, elas não eram nem contadas muitas vezes. As filhas mulheres não tinham acesso ao pai. Você sabia que Davi teve muitas filhas? Mas você sabe o nome de alguma delas? A Bíblia diz que o rei, muito de vez em quando, se reunia com seus filhos. As filhas só serviam para uma coisa: casamentos e negócio. Agora quando você olha para Axa e Caleb abre a tenda, Caleb recebe Axa, Caleb abençoa Axa tinha acesso ao Pai. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Ela era uma mulher, Caleb é um dos homens mais fantásticos da Bíblia, sabia? É um dos maiores exemplos da Bíblia. E Axa tinha acesso ao Pai dela. Isso para mim, irmão, não tem preço. Por isso o nome dela é Rasga do Véu. Ninguém se foi nessa mulher. Quem crê nisso? Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Talvez hoje você tenha que entregar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não estou entendendo o meu deserto. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Talvez você esteja dizendo: Senhor, quando eu olho para as coisas, parece que está morrendo, não tem frutífero. Mas eu sei que Tu és o Deus que tem uma fonte. Sei que Tu és o Deus que tem uma fonte. Sei que Tu és o Deus que tem fontes superiores, fontes inferiores. Mas a coisa mais preciosa
eu tenho acesso ao meu Pai. E meu Pai pode mudar toda essa história. Paizinho, eu te peço, vem com tua mão, com tua graça, por causa das nossas vidas nessa manhã. Leva-nos, Senhor Deus, a esse mergulho do Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, a encontrarmos contigo. Ajuda-nos a descer da jumenta hoje, a sair da força do braço, a sair do orgulho, da soberba. Ajuda-nos, Senhor Deus, a encontrar com o Senhor a fonte para nós. Vem com poder, vem com glória sobre nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, a chegarmos ao Pai. Eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos para olharmos os desertos que muitas vezes o Senhor nos coloca, não com tristeza ou murmuração, não com crítica, mas com atitudes de fé, com os olhos do Senhor, com a certeza que Deus irá nos ouvir, mover os céus, abrir os céus, trazer para nós fontes e transformar nosso deserto em fontes, ó Deus. Espírito Santo, toma as nossas vidas e leva-nos, Senhor, a essa porção para louvor e para a glória do teu nome, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor.